Abre a sua Bíblia comigo aí mais uma vez. Dá um tempo aí de abanar aí o seu rosto e abre a sua Bíblia. Em Gênesis no capítulo 1, aí depois você volta a abanar. Perdão, Gênesis no capítulo 3. Gênesis fica logo depois do índice da sua Bíblia. No capítulo 3, no versículo 8. Quem abriu diz amém. Quem abriu diz glória a Deus. Presta bem atenção aqui, queridos. Nessa tarde eu quero falar um pouco com você, eu não quero prolongar, sobre relacionamento com Deus. Quero adicionar aí ao que você tem escutado já, e eu quero falar algo ao seu coração, algo aí para sua mente, para o seu interior, que vai te levar a um novo nível de relacionamento com Deus. Quem aqui tem um relacionamento com Jesus, diz aleluia. Quem aqui tem um relacionamento com Deus, diz glória a Deus. Eu creio que Deus vai te levar a um novo nível nesse relacionamento. Eu quero ler com você esses 3 versículos, que fala de um momento de queda, de um momento de escolha errada, mas que nos ensina qual que é o projeto de Deus para o relacionamento com o homem. Qual que é o projeto de Deus para o homem? Lê comigo aí, versículo 8. Gênesis 4, versículo 8. Quem está comigo diz amém. Mais forte, diz amém. A palavra de Deus diz assim: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os seus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, e por isso me escondi. Presta bem atenção aqui, meu querido. Deus criou o homem, Deus me criou, Deus te criou, para que eu e você tivesse um relacionamento com Ele. Deus criou a humanidade, o propósito de Deus para a criação do homem é constituir uma família, é fazer uma pessoa à imagem e semelhança dele, que tenha algo peculiar a ele, o poder de escolha, o livre-arbítrio, e manifestar o seu amor àquele grupo de pessoas, àquela família, e pela escolha deles, instituir e construir uma família na terra. O homem, Adão e Eva no jardim, é uma figura perfeita daquilo que é o propósito, o projeto de Deus para mim e para você, para toda a humanidade. A Bíblia nos ensina que no jardim do Éden havia a plenitude da presença de Deus. No jardim do Éden, a presença do Senhor estava ali. Todos os dias o Senhor vinha para passear naquele jardim. Todos os dias o Senhor, o Todo-Poderoso, vinha para encontrar com o homem. Vinha para ter um relacionamento com o homem. E o homem e a mulher desfrutou daquele relacionamento. E por um tempo que a Bíblia não especifica o quanto, o homem desfrutou daquela plenitude. Porque a presença de Deus estava ali, não havia doença. Porque a presença de Deus estava ali, havia alegria.
Quantos aqui querem a alegria do Senhor? Diz aleluia. Não havia uma alegria ocasional, uma alegria temporária. Havia uma alegria eterna, uma alegria completa, uma alegria plena. Quem quer a alegria plena que o Senhor pode dar? Diz aleluia. No jardim do Éden, o homem e a mulher, eles experimentaram plenitude na família. Não havia problema na família. Não havia discórdia na família. Havia alegria. Plenitude no casamento, meu querido. É projeto de Deus, sim, que você, solteiro, tenha plenitude no seu casamento no futuro. Adão e Eva tinham as suas necessidades supridas. Tinham plenitude de amor, plenitude de sexo, plenitude de relacionamento, plenitude de alegria no casamento. Solteiros, jovens, se vocês forem fiéis ao Senhor, se vocês obedecerem a palavra dEle, Deus tem plenitude para você. Deus quer suprir a sua necessidade. Diga não para o mundo, diga não aos prazeres da carne, diga não para o pecado, que o Senhor vai suprir a sua necessidade e vai derramar plenitude sobre a sua vida. Deus quer te dar a pessoa certa, meu querido. Deus não quer que você sofra. Deus não criou você para sofrer. Deus não criou você para mendigar o pão. Quando Deus criou o homem, Ele colocou o homem no jardim, onde havia abundância de alegria, abundância de frutos, abundância de riqueza, abundância de prosperidade, abundância de amor, abundância de vida. Deus quer te dar fartura de vida. O Senhor, o seu Deus, o nosso Deus, Ele é apaixonado por vida, pela vida. Ele não tem prazer na morte. Ele foi o único que venceu a morte. Ele não só quer que você tenha vida, mas Ele quer que você tenha vida em fartura, em abundância, uma vida plena. Esse é o propósito de Deus. E o homem e a mulher tinham um relacionamento com Deus ali, que talvez não tem um paralelo em todas as escrituras. Deus vinha passear todos os dias. Depois alguns patriarcas viram figuras daquele relacionamento, como Moisés, que nós acabamos de estudar. O Senhor vinha falar com ele todos os dias. O nível de relacionamento que Adão tinha com Deus era tanto, que a Bíblia fala que Adão ouviu os passos do Senhor. Adão era tão próximo de Deus, que ele sabia o som dos seus passos. Adão sabia que naquela hora o Senhor vinha. O dia podia estar como fosse. Podia estar chuvoso, podia estar com neblina, podia estar sol, faça chuva ou faça sol. Naquela hora do dia, o Senhor viria encontrar com eles. Adão sabia daquilo. Eva e Adão tinham um relacionamento com Deus maravilhoso. Presta bem atenção. Na plenitude do relacionamento com Deus, no jardim, Adão e Eva tinham abundância de frutos. Tinham todos os frutos que existiram na história. Talvez frutas que nós não conhecemos, que nós nunca vamos conhecer. Eles tinham todo tipo de frutas. Para mim esse é o maior exemplo, a maior definição de santidade. Muitas vezes a gente define santidade só pela parte do não. Só havia uma fruta no jardim que eles não poderiam comer. O resto, todas as frutas eles podiam comer. Eles podiam comer e comer com abundância. Isso é santidade, querido.
as coisas que você diz não para elas, a árvore que você diz não para ela, é só uma comparada com todas as outras que Deus fez para você, que Deus quer que você desfrute delas. Esse é o prazer da santidade. Custa, é difícil, mas a recompensa não se compara com o fardo da renúncia. Vou falar novamente. A dificuldade, o sacrifício, não se compara com a abundância que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas presta bem atenção aqui, queridos. O homem e a mulher, pelas suas escolhas, pela sua decisão, ele disse não ao Senhor. Deus tinha dado tudo, Deus tinha feito tudo, não havia sofrimento na face da terra. Eu já ouvi esse diálogo uma vez. Se não tivesse sofrimento no mundo, não haveria pecado. Por que Deus é tão mau? Mas a Bíblia fala que as duas primeiras quedas que houve na face do universo foram sem nenhuma explicação. Quando Satanás caiu, ele também tinha do bom e do melhor. Ele via a glória de Deus. Sem nenhum sofrimento, ele disse não e desobedeceu. Quando Adão e Eva caiu, não havia sofrimento na face da terra, não havia dor, só havia abundância e fartura. Mas mesmo assim o homem disse não. Mesmo assim o homem virou as costas para Deus, e sem nenhuma desculpa, ele se afastou de Deus. Deus veio como ele vinha todos os dias. Deus veio para ter comunhão, para conversar com Adão. Deus veio para falar com ele, para ter intimidade com ele. E quando Deus veio naquele dia, Adão havia fala comigo, escondido. Fala mais forte, escondido. Fala comigo, Adão se escondeu. Mais uma vez, Adão se escondeu. Adão sentiu vergonha. Eva e Adão sentiu vergonha. E o Senhor procurou por ele. Presta bem atenção. O homem se afastou de Deus. O homem, a raça humana, Adão e Eva representa eu e você. O homem se afastou de Deus e depois culpou a Deus pela distância. O homem se afasta de Deus hoje, se afasta da bênção do jardim, se afasta da plenitude da presença, por causa das suas escolhas, da escolha do homem. O pecado, a maldição, a miséria, o sofrimento, a desgraça entrou na face da terra, por causa do afastamento de Deus. O homem se afastou de Deus e começou a colocar a culpa em Deus pela distância, meu querido, pelas atitudes do homem. Eu vi alguém falando isso, e Deus falou muito ao meu coração. A maior pergunta que nós devemos responder nunca foi e nunca será: aonde está Deus? Deus foi ali ao jardim naquele dia. Deus foi encontrar com Adão porque Deus ama, Ele sabia todas as coisas, Ele é onisciente. O amor de Deus não está condicionado ao seu pecado. O amor de Deus por você é incondicional. A pergunta nunca foi aonde está Deus, mas a pergunta maior sempre foi: aonde está o homem? Aonde está eu e você? O que nós estamos fazendo? Onde nós estamos nos escondendo? Qual que é a máscara que nós estamos usando? Qual que é a roupa que nós estamos tentando esconder algo de Deus? E dele ninguém pode esconder nada. E o homem se afastou de Deus, se afastou do relacionamento com Deus, e o pecado veio ao mundo.
Mas presta bem atenção. A Bíblia fala que mesmo o homem dizendo não, mesmo o homem rejeitando a Deus, mesmo o homem comendo o prato de fartura e depois cuspindo no prato que ele comeu, pisando no prato que ele comeu, rejeitando a Deus. Quem aqui já foi rejeitado? Levanta sua mão. Acho que todos aqui foram rejeitados uma vez ou outra. Se não foi, você vai ser pelo menos por causa do Evangelho. Quem já foi rejeitado aqui? Levanta sua mão. É fácil ser rejeitado? É fácil ou não? Quem acha que é difícil diz amém. Deus foi rejeitado pelo homem, mas a Bíblia ensina, a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Deus amou o homem que o rejeitou. Deus amou o pecador, não com um amor normal, mas com um amor de Deus, um amor sobrenatural, um amor incondicional. Deus ficou apaixonado, não, presta bem atenção, entenda com clareza, não por uma multidão de sãos. A Bíblia fala que Deus amou o mundo sujo, o mundo cheio de pecado, o mundo que tinha cuspido nele, o mundo que tinha virado as costas para ele. A Bíblia fala que mesmo assim Deus amou o mundo, Deus amou o pecador e não resistiu. Ele viu que a única solução seria enviar o Filho dele para passar por tudo que nós poderíamos passar na história da terra. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, Jesus, por mim e por você. Deus te amou muito, tanto, que Ele não queria passar a eternidade longe de você. Deus te amou tanto, que Ele não queria que você vivesse aqui na terra sem a presença dEle. Deus te amou tanto, ainda que você não conhecia Ele, Ele planejou e sonhou o melhor para a tua vida. Há mais de 2000 anos atrás, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, aqui na terra, para morrer pelo meu e pelo seu pecado, para morrer por aquilo que nós cometemos, por aquilo que nós estamos cometendo ou que vamos cometer. Ele tomou aquilo que nós merecíamos, para que hoje eu e você pudéssemos ter aquilo que Ele merece. Ele morreu por mim e por você, para que o propósito original de Deus fosse restaurado. Em Cristo Jesus, todos os sonhos de Deus foram restaurados para o homem. Em Cristo Jesus, eu e você podemos ter um relacionamento com Deus. Podemos nos relacionar com Ele mais uma vez. Podemos ver Ele face a face. O projeto foi restaurado. Fala comigo, o projeto foi restaurado. Fala para o seu irmão, o projeto foi restaurado. Fala para ele, abre os seus olhos. Coloca um sorriso no rosto. Mostra os seus dentes. Fala, o projeto foi restaurado. Diz aleluia. Diz glória a Deus. O projeto de Deus foi restaurado. Em Cristo nós podemos ter um relacionamento com Deus. Em Cristo Jesus nós podemos ter um relacionamento com Deus mais uma vez, meu querido. Eu quero falar algumas coisas com você sobre como restaurar esse relacionamento. E eu creio que Deus vai te levar a um novo nível de relacionamento com o Senhor em nome de Jesus. Mas primeiro, entenda aqui, meu querido. Para que o relacionamento com o Senhor seja restaurado, como era nos tempos de Adão e Eva, você precisa fazer como muitos fizeram aqui essa manhã. Você precisa atender o seu chamado.
Fala comigo, chamado. Mais forte, diz chamado. Dá um grito aí de chamado. Diz, eu tenho um chamado. Mais forte, eu tenho um chamado. Presta bem atenção, meu querido. Deus te chamou. Você foi convidado. Você não está aqui em vão. Você não está aqui por nenhum motivo, por uma coincidência. Deus te chamou. Deus quer fazer uma obra na tua vida e através da tua vida. Você tem um chamado. Presta atenção, eu quero que você entenda isso, meu querido. Escreva isso no seu coração. Você não é um penetra no reino de Deus. Você não está aqui por acaso. Você foi chamado. Você foi convidado. Não importa o que as pessoas te disseram. Não importa aquilo que elas vão dizer para você. Não importa aquilo que o diabo disse ao seu respeito. Você está aqui porque você foi chamado. Se um dia você sentir que você não pertence a essa família, se um dia alguém te falar que pelo seu passado você não poderia estar aqui, se alguém querer encher o teu rosto de vergonha, se o acusador vir tentar lembrar você do passado e falar que você não pertence à família de Deus, que você não merece buscar Ele, deixa eu te contar uma verdade, meu querido. Você pode apontar o dedo na cara do diabo e dizer que você não está aqui por vontade própria. Você está aqui em primeiro lugar porque o Deus do universo, o Criador dos céus e da terra, te chamou pelo nome, te convidou para participar da família dele. Você foi chamado. Você foi convidado. Se um fiscal vir falar com você, perguntando do seu convite, perguntando se você comprou o convite para estar aqui, você pode tirar o convite que Deus te deu, marcado com o sangue do Cordeiro, e você pode dizer: o Cordeiro de Deus pagou esse convite, não é por aquilo que eu fiz, mas por aquilo que Ele fez, que eu estou aqui. Eu fui chamado. Quando a sua autoestima falar, eu não mereço, eu não consigo fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, eu quero que você lembre o seu coração, eu quero que você fale: não fui eu que chamei, não é invenção da minha cabeça, o meu Criador, o meu Pai, o meu Deus me chamou. Presta bem atenção, meu querido. Quando nós respondemos o chamado de Deus, algo acontece. Quando nós respondemos a sua voz, algo acontece. Muita gente espera o preparo vir, espera os anos passarem e não respondem ao chamado de Deus de imediato. Isso é errado, meu querido. Você perde tempo e acaba perdendo o poder desse chamado. Presta bem atenção aqui, querido. Dá uma catucada aí no seu irmão para ele acordar. Fala: se liga aí, se liga aí. Se tem alguém dormindo do seu lado, catuca aí, é pro bem dele. Vai lá, diz, fala aí, se liga aí, se liga aí. Presta bem atenção aqui, meu querido. Fala para ele: não dorme não. Fala aí, Deus vai estar falando com você. Fala para ele: sacode aí, bom que balança, e ele sente o ventinho no rosto. Fala aí: acorda, meu irmão. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Presta bem atenção aqui, querido. Quando nós respondemos o chamado, algo acontece. Quem conhece a história de Pedro, diz aleluia. Pedro estava no meio da tempestade.
e ele viu alguém andando sobre as águas. Quem que era esse alguém? Quem lembra? Quem era? E não é que muitos acharam que era um fantasma? No meio da tempestade, a nossa visão às vezes fica embaçada. A gente olha para Jesus e pensa que é um fantasma. A gente olha para a bênção e pensa que é maldição. E a Bíblia fala que Pedro olha para Jesus e disse assim: mestre, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo andando sobre. E a Bíblia fala que Jesus olha para Pedro com um sorriso no rosto e diz: Jesus disse: vem. E a Bíblia fala que Pedro fez o quê? Foi. De novo. Novamente. Pela última vez. Jesus disse. Mais uma vez. Jesus disse. E Pedro. Aleluia. Uma salva de palmas para vocês. Pedro foi. E o que aconteceu? Pedro andou sobre. Uma segunda história. Lázaro estava morto, enfaixado. A Bíblia fala que o seu corpo fedia. Ele já havia morrido havia 4. E a Bíblia fala que de fora daquele túmulo, Jesus vira para Lázaro e Jesus fala: Lázaro, vem para fora. Quando Lázaro respondeu o chamado de Deus, não foi antes, foi depois. Ressurreição veio sobre a sua vida, poder de vida veio sobre a sua vida. Quando Pedro respondeu o chamado do Senhor, o impossível, o absurdo se tornou realidade. Pedro andou sobre as águas. Não espera um milagre acontecer para que você responda o seu chamado. Responda o chamado do Senhor, porque o impossível vai se tornar real. O milagre, ele vai acontecer. Responda ao chamado. Fala comigo: chamado. Chamado. Presta bem atenção, outra lição. Não diga, não acredite que há algo errado com você. Não acredite que há algo errado com você. Fala para o seu irmão: não tem nada errado com você. Fala para o irmão do outro lado, diz: não tem nada errado com você. Presta bem atenção aqui, queridos. Nós precisamos fazer uma separação. Olha para mim, em nome de Jesus, todo mundo. Quero ver os seus olhos. Presta bem atenção, nós precisamos, a nossa sociedade, a igreja, precisa fazer uma separação entre pecado e pecador. Pecado não é igual ao pecador. Deus odeia o pecado. E Deus te ensina a odiar o pecado, não só o pecado, só a aparência do pecado você tem que rejeitar, você tem que ter ódio. Deus odeia o pecado, mas Deus ama de paixão o pecador. Presta atenção, os seus erros, o seu passado, aquilo que você erra hoje, presta bem atenção, não determina aquilo que você é. O seu pecado não determina aquilo que você é. O seu passado não determina aquilo que você é. Presta bem atenção. Imagina que eu criei essa cadeira. Eu criei ela, não existia cadeira no mundo. Todo mundo tinha dor na perna porque ninguém sentava, todo mundo ficava em pé.
E eu criei essa cadeira. Eu patenteei ela, ela é criação minha. A partir de hoje, através da cadeira, todos vão ter o privilégio de sentar. A cadeira vai ser levantada em todo mundo, como aquela que senta as pessoas. Mas de repente, a cadeira decide se afastar de mim. E a cadeira começa a dizer: eu queria ser tanto uma trave de gol. Eu queria ser uma trave de gol. Aí ela vai e ela vira uma trave de gol. Ela é diferente das outras. As outras são branquinhas, são fininhas, e ela é quadrada, ela foi feita para sentar. Aí as pessoas chutam nela, a bola passa debaixo das pernas dela. Ela foi criada para ser outra coisa e ela está agindo como outra coisa. Ela não consegue desempenhar a sua função. Presta bem atenção, se você pode anotar, anota isso. A sua forma, os seus talentos, diz a respeito do propósito de Deus para a tua vida. A forma que Deus te fez diz a respeito sobre a função que Deus quer que você desempenhe. Se a cadeira olhar o pedestal de microfone e falar: eu queria tanto ser um pedestal de microfone, eu queria tanto segurar um microfone, eu quero. E Deus, cheio de amor, Deus fala: vai. Aí ela tenta segurar o microfone. O que acontece? Deus te segura quando você cai. Entendeu? Mas presta bem atenção. Se a cadeira quisesse ser uma barreira de hipismo, quantos já viram, pelo menos nas Olimpíadas, hipismo? Quando o cavalo vem pular aquelas barreiras. A cadeira decide ser hipismo, aí ela vai para o chão. Eu quero ser uma barreira de hipismo, eu não sei nem se tem um nome especial para isso. Num determinado dia, chega um cavalo, correndo, e porque a cadeira não foi feita para isso, o cavalo estranha ela, cai em cima dela e quebra a cadeira. Deixa eu te falar, só porque a cadeira quis ser uma trave de gol, só porque ela quis ser um pedestal, só porque ela quis ser uma barreira de hipismo, não significa que ela é aquelas coisas. Os erros da cadeira não determinam aquilo que ela é. Num determinado dia chega o criador da cadeira e pega a cadeira e fala: cadeira, você foi feito para sentar os homens. Não é as suas escolhas que determinam o que você é, mas o seu Criador determina aquilo que você é. Deus não criou você para o sofrimento. Deus criou você à imagem e semelhança dEle. Deus não te criou para ser escravo. Deus te criou para ser filho, herdeiro da sua herança. Deus te criou para fazer parte da família real. É o seu Criador que determina aquilo que você é, meu querido. Adão, como a cadeira, Adão errou. Eva errou. E a Bíblia fala que Deus chega para Adão e Eva. E Deus diz para Adão: Adão! Adão fala: Senhor, eu me escondi, porque eu percebi que eu estava nu. Deus vira para Adão e fala: Adão, quem te disse que você estava nu? Em outras palavras, Adão, quem te disse que tinha algo errado com você? Quem te disse que você era trave de gol? Quem te disse que você era uma barreira de hipismo? Adão, quem te disse que tinha algo errado com você? Fui eu que te criei. Eu te criei à minha imagem e semelhança.
Deixa eu te falar algo, querido. Eu sinto Deus falando para você essa noite. Quem foi que te disse que tinha algo errado com você? Fui eu que te criei, do jeito que você é. Eu coloquei talentos na sua vida. Eu te dei dons para fazer a minha obra, para glorificar o meu nome na terra. Não deixa a serpente dizer que você não tem valor. Não deixa a serpente dizer que você é outra coisa, além de ser meu filho. Meu filho. Fala para o seu irmão, não tem nada errado com você. O pecado não determina quem você é. Quem determina quem você é o seu fabricante, é o seu Criador, em nome de Jesus. Por último, eu vou encerrar. Talvez eu vou ser redundante aqui. Para você ter um relacionamento com Deus, você precisa ter a ciência, você precisa ter o conhecimento que Deus te ama, que Ele te ama. Você está ouvindo essas canções durante todos os dias, todas as ministrações, mas deixa eu te falar, não deixe que isso pare de ser uma novidade para você. Presta bem atenção. Eu, quando descobri que a minha esposa, a Bispa Brenda, ela estava interessada em mim, quando eu descobri que ela me amava, queridos, vocês precisavam ver, eu sou mais sistemático, mais reservado, mas no dia, eu estava como um apaixonado. Minha vontade era de sair na rua e falar, ela me ama! Vontade de pular, igual eles pulam no desenho animado, né, assim? Porque ela me amava. Nenhum problema me importava naquele dia, porque aquela que eu amava estava me amando. Não deixa isso deixar de ser novidade para você em relação a Deus. Deus te ama. Deus te ama muito. Que você possa sair na rua hoje e gritar, Deus me ama. Deixa eu te falar algo. O maior antídoto contra pecado é o amor de Deus. Você não foi criado para o pecado. O pecado faz mal a você. O pecado te mata. O seu corpo não foi criado para o pecado. Por isso eu quero te falar, o Ministério da Saúde adverte: pecado faz mal à saúde. Pecado leva à morte. Amém? Quem usa o Twitter aqui? Levanta a mão. Eu não vou pedir para agora, mas à tarde você tuita isso. Ministério da Saúde adverte: pecado faz mal à saúde e leva à morte. Quem vai fazer isso? Levanta a mão, levanta bem alto, quero ver o compromisso. Tá? Eu vou retuitar vocês. Pecado faz mal à saúde. Presta bem atenção, você não foi feito para o pecado. Por isso que o pecado é como um câncer, ele te mata. Você não foi criado para ser um pecador, você foi criado para ser santo. Mas deixa eu te falar, o maior antídoto contra o pecado não é a lei, não é a punição, mas é o amor de Deus. Fala comigo, o amor de Deus. O apóstolo César, ele tem uma história muito interessante. Presta bem atenção aqui no meio. Ele diz que quando ele era mais jovem, estava aí no colegial, talvez ele já tenha contado essa história. Ele fazia o 2º grau e ele estudava num colégio de padres. E naquele tempo o apóstolo não conhecia o Senhor. E ele era muito custoso, bagunceiro na sala. Diz que ele era o terror ali dos padres, dos professores. E ele conta que um dia ele teve um diretor ali naquela escola, um padre, que era um sujeito bom, muito bom.
muito amoroso, muito carinhoso. Entendia os alunos, ensinava com paciência, não era nervosão. E às vezes fazia até vista grossa para as bagunças que ele fazia. E o apóstolo, ele conta que o amor daquele padre, o tratamento daquele diretor com os alunos era tão grande, que o apóstolo ficava constrangido para fazer bagunça. Ele bagunçava. Quando via aquela pessoa, ele parava. Falou, não, esse aí é diferente. Isso é o maior retrato do amor de Deus. Deus não fica para você apontando o dedo para o seu passado. Sabe como Deus te chama para ser santo? Ele te ama. Ele te ama. O amor dele é incondicional. Quanto mais você rejeita, mais ele ama. Ele ama outra vez. Ainda que você tenha desistido no passado de Deus, Deus nunca desistiu de você. O amor de Deus, ele nos constrange a ser santo. Ele nos constrange a ser separado. Ele nos leva a viver uma vida de acordo com a sua vontade. Ele nos leva a obedecer. Ele nos leva a ouvir a voz dele e reconhecer a voz dele. Ele nos leva a ser diferente do mundo. Ele nos leva a nos amar. É tudo pelo amor de Deus.